E aí, gurizada, eu sou o Ricardo e vou seguir com vocês o Império Bizantino. Então tá, Império Bizantino, a gente já falou sobre a religião. Agora vamos falar sobre política, tá? Então, o principal nome do Império Bizantino na política, o grande imperador bizantino, é Justiniano. Tá aqui, ele governou no século VI, como vocês podem ver. E ele tem três coisas importantes que nós vamos ver agora. Primeira, importante até hoje, é o código dele. Código de Justiniano, o Corpus Juris Civilis, assim em latim. Mas o Código do Justiniano, o Corpus Juris Civilis, é uma compilação das leis desde o imperador Adriano. Sim, aquele que jogava na seleção? Não, imperador do Império Romano, Adriano. Adriano, o cara do filme Gladiador. Vocês já viram o filme Gladiador? Tem que ver, dá uma olhada, é um filme bacana lá, tá o Russell Crowe, tá fortão, bacana. E, enfim, ali, aquele velhinho que morre no início do filme, ele é o imperador Adriano. Desde Adriano até ele, Justiniano compila e procura juntar isso uma espécie de constituição, um grande livro com todas essas leis, tá? Então, isso vai ser importante, um modelo jurídico para a Europa. Até hoje, esse livro é importantíssimo para a pesquisa, com relação à história e com relação ao direito. Segunda questão importante, a revolta de Nica, ou Nike. Enfim, não sei, a minha especialidade não é o grego, né? Mas temos essa dúvida com relação ao grego. Deixamos para lá o grego e vamos ao que interessa. Recente entrado Justiniano, ó, ele assume lá em 527 e logo em seguida, em 532, a gente vai ter uma revolta. Por que essa revolta? Bom, ela começou no hipódromo. Primeira coisa, você sabe no Coliseu, né? Falei no Gladiador agora. Essa, no lado oriental, o ponto, o circo, o ponto onde juntava a população, aonde eles se divertiam, assistiam apresentações que, como é que eu vou dizer, não são artísticas, não são culturais, mas enfim, o divertimento do povo. O divertimento do povo, no lado oriental, era no hipódromo. Sim, com corridas a cavalos, enfim, podiam fazer outras apresentações de outros tipos, mas era o hipódromo, que também existia em Roma. Mas é lá que começa, é no lado oriental que começa a sedição de Nica, também chamada assim, tá? Procurem por sedição de Nica ou, como eu disse, revolta de Nica ou de Nike. Ela começa no hipódromo, são grupos políticos rivais que acabam se unindo e lutando contra o imperador. Enfim, aniquilando a guarda pessoal do imperador, porque ele estava lá naquela apresentação. Enfim, existe toda uma discussão de que um cavalo do imperador teria perdido e ele disse, não, ganhou o meu cavalo e tchau para vocês, o meu é o vitorioso. É isso que aconteceu? Bom, é isso que nós lemos, mas o que interessa é que esse povo, isso é uma gota d'água, esse povo se revoltou contra esse tipo de atitude. Bom, o que vai acontecer? A gente tem um motivo, que são as disputas políticas desses grupos, desses partidários que eram opositores, que resolvem se unir contra o imperador, e uma outra questão política é a sucessão do trono. Ele teria tomado o trono de um primo, porque o tio dele era o imperador antes. Ele não deveria ser o imperador, não é? Deveria ser o filho deste tio, ou seja, primo dele. Existia ainda esse resquício. Desfecho. Como é que acabou? O Justiniano teria pensado em fugir. Ele pensou em fugir. Ele disse, olha, tá ruim, não vai dar, a coisa tá feia pro meu lado. E Teodora, a esposa dele, ela tem um papel importantíssimo no governo dele, a gente sempre lê muitas coisas sobre isso, mas aqui ela tem um papel decisivo que é dizer, não vai. Se tu for, eu não vou. Vou ficar aqui. Nem que eu morra. Não vou fugir. Bom, ele escuta aquilo, olha e resolve tomar uma atitude, vou reagir. Ele manda o general Belisário dominar essa situação. Eles conseguem controlar, conseguem cercar essa população no próprio hipódromo, onde teriam morrido ali em torno de 30 mil pessoas. 30 mil pessoas, isso é um estádio de futebol. O hipódromo é algo parecido, claro, tem arquibancadas e tudo mais, cabe essa população, cabe. Só que 30 mil pessoas hoje em dia é uma coisa, 30 mil pessoas há
1.500 anos atrás, poxa vida, isso é uma população gigantesca. Enfim, uma terceira questão é o objetivo de Justiniano. Depois dessas duas questões, ele tem o governo nas mãos e ele vai conquistar, expandir o império. Para onde? Para Roma. Ele quer voltar para Roma, porque do lado de cá, do lado ocidental, a essa altura do campeonato, no século VI, ali já existiam os reinos bárbaros, já existiam os francos, o reino dos visigodos, dos suevos, enfim, não existia mais o Império Romano Ocidental. E ele quer unificar, ele quer de volta Roma. E o que ele faz? Aqui no mapa vocês podem ver esse lado vermelhinho, laranjinha, alguma coisa assim. Esse aqui é o lado oriental, esse aqui é o Império, essa aqui é a parte que lhe cabia. E está Constantinopla aqui, ó, bem na pontinha, né? E o lado amarelo, isso é o que Justiniano conquistou. Então é o norte da África, é o sul da Espanha, Itália, né, as ilhas aqui, Córcega, a Sicília e a Sardenha, enfim, e Roma. Ele conseguiu expandir o Império Bizantino. Durou muito tempo? Não. Pós-Justiniano. Inúmeras frentes de batalha para manter o Império, né, contra os visigodos na Península Ibérica, lombardos na Península Itálica, os berberes, a palavra vem de bárbaro, né, no norte da África, os persas na Síria e os eslavos e os ávaros na Península Balcânica. Enfim, não deu para resistir. Ele ficou, o Império Bizantino, com alguns pequenos territórios. Ali, Ravenna, Sicília, Cartago, no norte da África. E ainda, questão importante, eles resistiram aos persas. Eles tinham, deixa eu voltar aqui, ó, dá uma olhada. Do lado de cá, ó, do lado de cá a pressão era do Império Sassânida. Eram os persas pressionando o tempo todo. Então ele ainda conseguiu não perder o lado de cá, tá ótimo, né? Não conseguiu não perder a Palestina, excelente. Enfim, entre 636 e 642, eles vão perder a Síria, vão perder a Palestina e vão perder o Egito, mas não para o Império Persa Sassânida, eles vão perder para os árabes, coisa que a gente vai estudar depois. Enfim, vão surgir os árabes com um grande império, né, por causa da religião. A religião, o islamismo unifica os árabes e eles vão se expandir. Eles perderam essas principais cidades do Império. Como eu tinha dito lá, os principais patriarcas de Alexandria perderam Jerusalém, perderam Antioquia, perderam. Restou uma grande cidade no Império Bizantino. Qual? Constantinopla, só. O Império vai se reduzir a esses antigos territórios gregos, né? A Grécia Antiga, a clássica, que a gente estudou lá na Antiguidade, é isso que vai sobrar. É aquele território, praticamente. Decadência do Império Bizantino. Vamos lá. Dois novos inimigos importantíssimos. Primeiro, os cristãos ocidentais. Mas os cristãos, eles também são cristãos? Pois é, o que acontece? Na Quarta Cruzada, esses cristãos, ao invés de irem para Jerusalém, retomarem Jerusalém, que esse era o objetivo das cruzadas, esses caras fazem uma curva, opa, vamos dar uma passadinha ali em Constantinopla, para compras, né, comércio com o Oriente e tal, especiarias. Não, esses caras invadiram, tomaram, saquearam e botaram um rei latino em Constantinopla. Isso foi terrível para a cidade, foi terrível para o Império, mas eles conseguem retomar e reconstituir o Império Bizantino em 1261. Só que o Império aí já era menorzinho, né? A gente tinha Constantinopla, um pedacinho da Ásia Menor, que é a Turquia hoje, e um pedacinho da Grécia. O Império já esfacelado. E a última cacetada veio com os novos inimigos, que eram os turcos otomanos. Da dinastia otomana. Esses turcos vieram, começaram a avançar e em 1453 acabaram com o último imperador bizantino. E assim vai ser o final do Império Bizantino. Uma cultura grega, a Grécia hoje tem muitas questões, disputas com a própria Turquia referente a isso no período contemporâneo, a independência da Grécia é importante, o final do Império Turco-Otomano, que vai ser agora no século XX, né? A reconstituição da Turquia tem muitas questões contemporâneas envolvendo isso aqui. Né? Tem uma cultura comum entre turcos e gregos, muitas disputas, esse aqui é o queijo grego, não, esse é o queijo turco, enfim, coisas assim, para mais, claro, bem mais. Tá? Mas agora a gente vai falar sobre outra coisa, que é a parte que eu mais gosto. Cultura e arte em Bizâncio. Olha só que legal. Algumas coisas. A arte cristã, com características
helenísticas. Isso é o que eu posso conceituar a arte bizantina, né? É uma arte helenística com todas as questões cristãs envolvidas, a religiosidade. Enfim, a gente vai ter os ícones. Eles são pintados em madeira, em cores vivas, fortes. Os mosaicos, uma tradição romana ainda, claro, adaptada ao cristianismo. E a arquitetura, claro, tem os palácios, tem o hipódromo, mas a gente vai destacar as igrejas, não tem como olhar para outra coisa. E aí a gente destaca a Santa Sofia, que foi concluída em 537. Depois da sedição de Nica, a igreja foi destruída também. O imperador Constantino mandou refazer, e refazer muito maior. A gente vai dar uma olhada nisso. Só que é importante dizer ainda sobre a cultura bizantina que a cristianização dos povos eslavos, ou seja, russos, búlgaros, sérvios, vai ser importantíssimo na cultura deles até hoje, desses povos do leste europeu, mas também no Império Bizantino. Quer dizer, esses caras passam a ser aliados do Império Bizantino em determinado momento. Criação do alfabeto cirílico para esses povos eslavos, né? Até hoje, aquelas letras parecem viradas lá do russo, aquela coisa estranha. Sim, ela é uma derivação do grego e vem daqui desse período. Mas agora, olha só, vamos pegar uma parte importante aqui, ó. O que eu falei sobre os ícones? O que é um tal do ícone? Isso aqui, ó. Isso aqui é uma representação nova, moderna, mas eu peguei ela porque ela parece os monges, que são importantes no lado oriental também, bastante importantes, e com um ícone bastante comum, que era essa cruz. Vocês podem ver a auréola, isso é uma característica da cultura bizantina, né? Em Cristo, neste monge, representa a santidade, a divindade, né? O Pantocrator, Cristo Pantocrator, né? Aqui vocês podem ver uma série de desenhos aqui juntos, a população em volta, os santos em cima. Essas cruzes eram vendidas pelos monges, eles faziam, vendiam e as pessoas veneravam num altar. Esses eram os ícones, né? Outra imagem, outra coisa. Igreja de São Vital em Ravenna, que eu havia falado com relação ao feudalismo, com relação aos reinos bárbaros do Ocidente. É uma igreja que foi construída durante a conquista, durante o período de dominação bizantina por Justiniano. Então é uma igreja de arte românica, porém a gente vai ver as influências bizantinas dentro, isso é dentro da igreja. Vocês podem ver, aqui são mosaicos, dá para ver um brilho um pouco diferente, isso são pequenas pedrinhas, são mosaicos, que é parte da cultura romana. Então todo esse brilho, a coisa das cores fortes que eu havia falado, em todas as imagens, tanto nos ícones como aqui nos mosaicos, as cores fortes. E, bem legal, desse lado aqui, no centro, o imperador Justiniano e a esposa dele do lado de cá, ó, Teodósia. Essas duas imagens também não é difícil encontrar na internet, se vocês procurarem. Procurem a igreja de Ravenna, São Vital em Ravenna, vocês vão encontrar essas imagens muito facilmente, tá? E aqui, por último, a obra-prima da cultura, da arte bizantina, que é a igreja de Santa Sofia. Hoje ela é um museu, né? Quando os turcos otomanos tomaram, eles transformaram ela em uma mesquita. Com o tempo construíram outra mesquita, outras na cidade de Constantinopla, e hoje ela é um museu. Então, pessoas circulando, passeando, e vocês reparem no tamanho das pessoas, são formiguinhas diante de tudo isso que a gente pode ver. De novo, as cores fortes. Claro, hoje tem esses painéis em árabe, mas a coisa da luz, né? O amarelo destacando sempre. E vamos dar uma olhadinha por fora. A cúpula gigantesca que nós vimos, olha só a imensidão dessa igreja, o tamanho dela. Esses 4 minaretes, eles foram construídos depois pelos turcos, tá? Então vocês tirem isso aqui, esqueçam isso e olhem para ela e imaginem como era isso na Idade Média. A grandiosidade. Hoje vocês podem ver, tem a cidade no entorno. E eu gostei dessa imagem, eu trouxe essa imagem para que vocês reparem. Aqui, ó. Constantinopla, ela foi fundada numa península. Ela está numa ponta, vocês podem reparar que aqui, ó, do lado de cá, tem uma ponte lá, ó. E o lado de cá da ponte é Ásia. E a ponte segue para o lado de lá, atrás da cúpula, lá, ó, já é Europa, né? Vai dar uma voltinha essa costa e chega na ponta central hoje da cidade, que é a antiga cidade de Bizâncio e a antiga cidade de Constantinopla, com a igreja de Santa Sofia ainda em pé. É fantástico,
Quero muito ir para lá. Quem for antes de mim, por favor, me manda um cartão postal, tá, Ricardo? E por enquanto é isso aí, né? Valeu, galera. Até a próxima.